Declare isso, você tem que declarar isso todos os dias. A tua fé e a tua confiança no Senhor. Glória E Ele a te Deus. conduzirá de vitória em vitória, e Ele te dará a vida eterna. Aleluia. Porque Ele diz, aquele que permanecer até será salvo. Aleluia. Permaneça firme, não importa as dificuldades, permaneça firme no Senhor. Segunda lição que nós aprendemos aqui: confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam nos desanimar. Olha, se for olhar os que tentam nos desanimar, só tinha eu e o pastor. Eu leio aqui, hein? E as cadeiras. E olha lá, hein? Coisa séria. A coisa é séria, queridos. A coisa é séria, Nailton. Porque o que tem de gente para desanimar não é brincadeira. Não é brincadeira. Irmã, Maria do céu, Deus te abençoe pelo seu trabalho tão maravilhoso aqui. Lindo. Beautiful. Mas eu acredito que a senhora já encontrou pessoas para desanimar a senhora lá. Ah, você sozinha lá? Misericórdia. Ah, sozinha eu não vou, não. Ah, sem ajuda. Ah, sem isso vai me ajudar. Ah, o povo não... Nós encontramos sempre gente para nos desanimar a fazer a obra de Deus. Uma cantata que era para ser ensaiada 6 meses em 5 ensaios. E ficou uma benção. Eu fiquei, depois que terminou o culto aqui, que eu fui para casa, fiquei até às 5 horas da manhã, de olho arregalado, editando os vídeos, os 4 vídeos. Até às 5 horas, na hora que eu fui dormir, era 5 horas da manhã. Mas consegui editar. Porque você fazia uma coisa errada, tinha que voltar de novo. Né? Até às 5 da manhã, editando os vídeos. Saí daqui às 5 da manhã. Às 5 da manhã, Eu saí daqui. a senhora saiu daqui. Imagina aí. Então, amados, confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam nos desanimar. Olha só o que diz o texto de versículo 28 e versículo 29. 28 nós lemos que o irmão dele aqui tentou desanimar a ele. Primeiro ele chegou, e a Bíblia diz que quando ele chegou, lá no arraial de Israel, ele viu aquele gigante. E ele viu o povo perplexo. E ele viu o povo murmurando. E a Bíblia diz que Davi ouviu. A palavra do Senhor diz que Davi ouviu quando Golias disse assim: vocês não são de nada. Eu sou Golias. Não tem homem aí nesse arraial para me enfrentar, não? E ele ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Queridos, nós precisamos ter ouvidos sensíveis para nós ouvirmos quando o inimigo nos afronta. Eu sempre digo assim: nunca desafie Satanás, mas se levante contra ele na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não é porque eu sou pastor, não é porque o pastor Lê é pastor, não é porque você é levita, que você vai passar em frente a um centro de macumba e dizer assim: ah, hoje eu vou entrar aqui e o negócio aqui não vai funcionar. Não, não faça isso. Sem direção de Deus, não faça isso. Se Deus não mandar, não faça isso. Você pode sair lá envergonhado. Não existe super pastor não, queridos. Agora, se Deus falar assim: meu filho, estou te direcionando aí aquela casa lá, tem um centro de macumba, aí entra lá e prega a minha palavra. Aí você vai. Pode ir mesmo. Chega que estufar o peito assim. Não, pode ir. Porque naquele dia nada vai descer lá naquela casa. Nada vai funcionar. E Deus vai te honrar lá. Então, nós não desafiamos a Satanás, mas nós nos levantamos contra ele na autoridade do nome do Senhor Jesus. O que Davi fez? Davi desafiou de cara assim a Golias? Não. Ele primeiro foi pedir autorização a quem? Quem estava acima de Davi? Saul. O rei, a autoridade maior estava... Ele foi lá e ele falou: rei, eu não estou aguentando. Esse camarada está achando que ele é o quê? Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Eu quero enfrentar esse homem. Eu quero encontrar esse homem. Eu não admito que esse homem está desafiando o exército do meu Deus, não. Saul, a Bíblia diz que Saul era um homem alto, um dos mais altos de Israel. Era alto. A Bíblia diz, nós vamos ler ali no texto, que quando ele estava de pé
com todo o povo, ele se sobressaía do ombro para cima. Então ele era alto. Então imagine ele olhando para Davi, dizendo, mas que adolescentezinho petulante, hein? Eu, o grande rei, com todo o meu exército, vou enfrentar a Golias. Você quer ir? Vou. Vou te contar uma história, rei. Tá, conta a sua história. Eu estava pastoreando o rebanho do meu pai. E quando de repente veio um leão e veio um urso. E eu peguei na barba do leão e matei o leão e eu matei o urso. Sim, hein? Hã? Você já viu um leão de cara? É brincadeira Quer não. ver, não? Não é na sala, né? Mas Davi matou. A Bíblia diz que ele pegou na barba do leão e ele matou o leão. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus se apossou dele, de poder e de graça e de unção, amado. E ele matou o leão. Aleluia. E o rei olhou para ele assim e disse, tá bom então. Então você fez isso? Eu fiz isso. Eu matei aquele leão. Então se eu matei aquele leão, eu também vou fazer com esse incircunciso filisteu da mesma forma que eu fiz com o leão e com o urso. Você acha que Saul acreditou nele de cara? Você acha que Saul disse, então você é o cara, vou mandar você para lá? Não. Ele zombou. Saul zombou, amados. A Bíblia diz que Saul zombou de Davi. Nós vamos ler isso. Olha só. Preste atenção. Está aqui no versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Olha só o que ele faz no versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Queridos, o irmão, você tem quantos metros, querido? Qual a sua altura? 1,71 m. 78. 1,78 m. Eu tenho 1,65 m. Para 1,78 m, são mais de 10 centímetros, né? Sua roupa vai dar em mim? Sua jaqueta vai dar em mim? A calça dele vai dar em mim? É zombaria, né? É como eu pegar a minha roupa, é como Lízia pegar a roupa dela e dar para Radassa vestir. E algumas vezes as crianças em casa brincando, né, Lízia? Pego a camisa do papai, né? E fica assim, né? Da mamãe, né? E nem consegue andar, fica aquele negócio assim, né? É zombaria, queridos. Saul sabia que a roupa dele não dava em Davi. Mas ele colocou, a Bíblia diz que ele colocou a sua roupa sobre Davi. E a Bíblia diz que quando Davi colocou aquela roupa, ele não conseguiu andar com aquilo. Ele não conseguiu. Olha só o que o texto, a continuação do texto diz. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E a Bíblia diz que Davi tirou aquilo, a Bíblia chama de aquilo. Davi tirou aquilo de sobre si, jogou para fora, porque não dava para andar com aquilo. Aquilo impedia ele de andar. Ele tirou aquilo de sobre si. Aleluia. E Davi disse, rei, eu não preciso disso não. Eu tenho o suficiente. Eu tenho minha roupinha, eu tenho meu alforje e eu tenho minha funda. Eu só preciso de catar algumas pedrinhas só. Então tá, então você vai desse jeito. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não ande com quem não ouve a Deus. Não ande com quem não ouve a Deus, queridos. Mesmo que os irmãos de Davi eram irmãos de sangue dele, mas eles não ouviam a Deus. Davi ouvia a Deus. Não ande com quem não ouve a Deus. A Bíblia nos diz que o profeta Samuel, quando nasceu, e que foi criado na casa do sacerdote Eli, um dia Deus o chamou. Samuel, Samuel. E ele se levantou, e o que ele fez? Correu e foi até o sacerdote. E disse, Senhor, tu me chamaste? Ele disse, não te chamei não.
vai dormir, menino. E ele foi dormir.